Graça e paz, igreja. 2023 foi um ano difícil para mim, de lutas, mas eu estou finalizando esse ano com a vitória de Deus. Tudo começou ainda em 2022, precisei tomar uma difícil decisão no campo profissional, que foi a de separar a sociedade da minha clínica. Um negócio já estabelecido há 12 anos, e claro, com essa decisão viria alguns grandes desafios, como ter que recomeçar uma unidade do zero e aliar isso com o sustento da família, pois significaria uma perda financeira. Mas foi necessário fazer pelo tamanho das situações que estavam envolvidas naquela sociedade. Não era mais possível viver ali em paz. Naquele mesmo mês, minha esposa e eu estávamos sendo apresentados como membros dessa igreja. Não posso deixar de mencionar que nossos encorajadores, Dene e Rosana, nos aconselharam muito, biblicamente. Muito obrigado. Ainda não posso deixar de relatar que eu participava do Celebra a Palavra com Alexandre Valota. O tema nos ensinava como homens a resolvermos conflitos utilizando os frutos do Espírito Santo. E esses ensinamentos me foram muito úteis, pois os conflitos com o sócio eram grandes, e sem usar dos frutos do Espírito jamais conseguiria. Iniciei o processo de separação societária, com o tempo de encerramento já estabelecido. Então comecei a busca por um novo ponto comercial, onde instalaria a nova unidade. Mas só era o começo das lutas, pois não conseguíamos uma boa localização. Pontos surgiam, mas nunca era o que precisávamos. Quando encontrávamos, não atendiam às normas aprovadas pela prefeitura, pois na minha cidade extrema existem algumas leis mais restritas sobre isso. Foram 10 meses de angústia, mas eu não parava. Continuei indo atrás. A nossa oração era sempre que a vontade e o tempo do Senhor prevalecesse, e não a minha. Mas isso não é fácil viver, principalmente para quem tem uma família para sustentar. Numa sexta-feira, dia 4 de agosto deste ano, visitei um local que surgiu como possibilidade, pois precisaria negociar. Mas, sinceramente, achei humanamente quase impossível, apesar de sentir que era o local ideal, pela localização privilegiada e pelas condições necessárias para abrir um negócio como esse, que na minha cidade não é fácil de conseguir. No dia seguinte, no sábado 5 de agosto, foi nossa primeira conexão. E ali, no momento de oração, expus aos irmãos, nós oramos e mais uma vez pedindo para que o Senhor fizesse a vontade dele e não a minha, que fosse sempre para a honra e a glória dele. Mas, como eu disse, achava quase impossível convencer os proprietários daquela operação. O desespero já estava começando a bater, pois já havia passado 10 meses de indecisão, onde por mais que eu me movesse todos os dias para resolver, dia após dia, nada parecia dar certo. Um dia depois, no domingo, tivemos a ceia, e durante o momento de oração da ceia, eu chorei ao Senhor, pelo momento que eu passava. E quando o pastor finalizou a oração, meu celular vibrou. Ao deixar a igreja, eu olhei. Era a corretora pedindo desculpas por estar entrando em contato naquele domingo, mas ela queria dizer que o proprietário pediu para avisar que o negócio estava fechado. O nome do Senhor foi grandemente glorificado naquele dia. Desde então, iniciamos o processo de abertura, reformas, investimentos e, claro, muitas outras lutas surgiam no decorrer desse processo. Mas eu já estava calejado, porque eu já sabia que a bênção do meu Deus não seria pela metade. E com o joelho no chão, Deus nos fez passar por tudo. Em 2 de janeiro agora de 2024, com a bênção de Deus, nós inauguraremos. Para finalizar,
eu gostaria de deixar 2 pontos destacados à igreja. Não para minha exaltação, mas sim para servir de encorajamento, pois afinal esse é o maior motivo de eu estar aqui na frente hoje. Primeiro ponto. Eu sempre ouvi muitas passagens bíblicas onde servos viveram debaixo da providência de Deus para os seus diversos assuntos. E sempre achei lindo, mas eu nunca tinha de fato vivido esses momentos. Teve medo? Teve. Teve noites sem dormir? Muitas. Mas nunca achei que era tão bom viver na providência dele. E isso não significa cruzar os braços. Jamais façam isso. Muito pelo contrário. Se mova, corra atrás. Mas não se esqueçam, igreja, de viver na dependência do Pai. É a melhor sensação de segurança que nós podemos experimentar. E o último ponto. São muitos anos vindo de outra igreja. Por lá dizimei por muito tempo. Mas confesso que quando a coisa apertava, eu não dizimava. Tinha medo de faltar. E por vezes até dó de dar aquilo que era do Senhor. Mas desde que me tornei membro dessa igreja, eu me libertei desse pensamento. E com muita alegria e gratidão, todos os meses, eu pude dizimar. Talvez esse seria o momento mais sedutor para eu ter aquele pensamento do passado, de não dizimar. Pois nunca passei por uma dificuldade tão grande. Mas eu já fui liberto. E posso afirmar, igreja, não houve um só mês que tenha faltado algo para minha família. E Deus proveu todas as coisas. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém. Graça e paz. Meu marido Sérgio e eu cultuamos nessa igreja há 13 anos. Local abençoado. E embora soubesse que havíamos construído muitos amigos, nunca poderia imaginar o quão importante, necessário e fundamental era tê-los ao meu lado, neste momento de luto e dor. Para os que não sabem, meu marido, companheiro e amigo de 39 anos de casados, foi para a casa do pai no dia 1º de dezembro, deixando muitas saudades, um vazio indescritível, lembranças vividas marcantes, nossos 2 filhos, nossos 4 netos, uma família linda. Louvado seja Deus por isso. A dor é indescritível e imensurável. Dias de muito choro, muita oração, muito louvor. Outros sem conseguir falar com Deus. Momentos de instabilidades emocionais, lutas no espírito, dúvidas. Porém, junto com cada irmão que tem estado ao meu lado, estamos sendo sustentados, minha família e eu, por Ele fortemente. Não estaria em pé se não fosse por tantas orações, tantos telefonemas, tanta companhia à noite, quando a solidão, o silêncio, a saudade de quem Ele era aumenta demasiadamente. Posso sentir as mãos do Pai a cada mensagem das minhas parceiras de oração, Ana Cláudia e Alessandra. O carinho da Priscilinha Dantas, da Camila, da Silvana, da Letícia Sequim, da Patrícia Campos e tantos outros que eu não posso mencionar. Tive a grata satisfação e privilégio de conhecer e caminhar ao lado com elas. Vale ressaltar que nesse estado terminal do meu querido amor Sérgio,
Tive diariamente irmãos em casa, orando, lanchando e louvando conosco. E não posso deixar de citar neste testemunho uma pessoa especial, que chegou de mansinho, tão doce e meiga, tão acolhedora, que eu não tinha conhecido antes de tudo isso que eu passei desse tempo. Priscila Guimarães. Quando estou me sentindo desamparada, enfrentando novos desafios diários, como dormir sozinha, tão simples, na nossa cama, local este de sua partida, ir para o trabalho, vir para a igreja, ir ao supermercado, etc. De repente, chega milagrosamente o WhatsApp dela e de todas essas outras irmãs, me lembrando que eu não estou sozinha. Tenho testemunhado o amor dessa igreja à minha família, meus filhos, minha prima, meu irmão e cunhada, e eles estão impactados em verificar a preocupação, o carinho de cada um de vocês para conosco, e constatando verdadeiramente essas pessoas são mais do que a minha família de sangue. Que privilégio. Os pastores Gessé e Fábio estão caminhando com muito cuidado e amor ao meu lado, demonstrando fielmente o amor a seus filhos, chorando e orando conosco. Ainda sou muito grata ao Senhor, pois não importam as circunstâncias, Sérgio esteve em casa, e não no hospital, na UTI, sendo maltratado com picadas incessantes, e pôde estar em casa com a família e os irmãos, acalentando seu coração, como sempre clamei ao Senhor. Gratidão a Deus por estar me sustentando. Gratidão a Deus por cuidar do Sérgio com tanto amor e escolhendo para ser seu filho. Podemos sentir o toque do Pai a cada momento do dia. Gratidão a cada irmã e irmão dessa comunidade, que sem sombra de dúvida é o corpo de Cristo. Não há palavras para descrever a união, o carinho, o amor, por estarem ao meu lado. Gratidão. Eu deixo um Salmo 121. O pastor Gessé estava nos Estados Unidos em férias e me mandou, e eu nunca mais, todos os dias da minha vida, tenho feito. Elevo meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Olá, igreja. Hoje, exatamente um ano atrás, passei por uma consulta médica. Saí do consultório com uma sonda instalada em minha bexiga. Voltei para casa e conversei com minha esposa sobre o que estava acontecendo e que ela ficasse calma, porque Deus era conosco. Orei a Deus todos os dias e várias vezes, pedindo forças para enfrentar essa situação. Decidi não me afastar do serviço e continuar trabalhando. Encontrava com as pessoas que me perguntavam o que tinha acontecido, e eu fazia um resumo do ocorrido. Ouvi várias histórias sobre amigos, conhecidos, vizinhos que tinham passado por problemas semelhantes e que tiveram finais bons e outros nem tanto. Que desespero! Pensei até em ficar em casa. Sempre compartilhava com minha esposa e comentava com ela como cada dia era uma aventura, uma superação. Pedi ao Espírito Santo, então, que me usasse para tocar de alguma maneira
através das minhas atitudes, alegrias e palavras, as vidas das pessoas que cruzavam comigo. Então, em um dia, resolvi começar a filtrar o ruído do mundo, mantendo-os distante dos meus pensamentos. E assim pude ouvir, ver e sentir o agir de Deus no controle. Uma paz diferente tomava conta de mim. Eu conseguia ver a bondade de Deus todos os dias, nas mínimas coisas que ocorriam no serviço, na rua ou em casa. Pude ver as pessoas que Deus colocou em minha rotina, pessoas que cuidaram de mim, me protegeram, oraram por mim e comigo, pessoas que me abraçaram, que me encorajaram. Chegou o dia da cirurgia e tudo correu muito bem. Hoje, graças a Deus, estou bem e posso dar esse testemunho. A Bíblia nos fala que a bondade de Deus é manifesta nas obras que Ele fez, no amor que Ele tem pela humanidade e na salvação que Ele oferece em Jesus Cristo. O livro de Salmos, capítulo 23, versículo 6, diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, meus irmãos, que aprendamos a deixar o ruído do mundo de fora de nossos pensamentos, e que não sejam eles os influenciadores de nossa vida. Como diz um trecho da letra de um hino: desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus na minha vida, todos os dias. Deus os abençoe. Vamos dar continuidade aos testemunhos. Nós temos mais 2 e vamos ver mais dessas 1000 razões que nós temos para louvar o nosso Senhor. Sandra, por favor. Graça e paz, irmãos. Agradeço pela oportunidade de, junto à igreja, testemunhar um pouco do muito que é Jesus em minha vida. Como os irmãos já devem ter notado, tenho uma pequena limitação física. Nasci perfeita, entretanto, com 9 meses de idade, fui acometida de uma grave doença, poliomielite, e mais popularmente conhecida como paralisia infantil. Minha mãe, por várias vezes, me levou para vacinar, mas não me vacinavam. Havia restrições devido à minha baixa resistência. Apresentava quadro febril, portanto, não foi possível. Mas mal sabiam que o vírus já havia tomado o meu corpo de forma devastadora. E em apenas 3 dias, o médico que cuidava do meu caso afirmou que nada mais podia ser feito. Também não poderia ficar internada, porque também não tinha como ficar isolada. Estava vivendo os meus últimos momentos de vida. Difícil para os homens, possível para o nosso Deus. Minha mãe saiu do consultório médico e dirigiu-se à nossa igreja e, junto com o nosso pastor, em oração e clamor, entregou minha vida ao Senhor naquele dia. Inerte nos braços de minha mãe, há mais de 3 dias, despertei, voltei à vida, pela misericórdia do Senhor estou aqui. O mesmo médico que me deu o diagnóstico foi também quem cuidou da minha jornada para a reabilitação. Cirurgias, tantos procedimentos, tive alta com os 19 anos. Não me tenha como um exemplo de superação, mas sim como alvo da misericórdia, bondade e graça do Senhor, pois é dele todo o meu louvor e gratidão. É só um capítulo da minha jornada com o Senhor, porque o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, é assim a minha jornada, vivendo na dependência do Senhor, sabendo que tudo é dele e eu pertenço a ele. Me cerca com seu amor e bondade, me deu pais que se doaram em cuidado e zelo, avós que foram exemplos de perseverança como cristãos. Me deu um lar, completamos 30 anos de casado esse ano, parece que foi ontem. Agradeço por cada dia ao seu lado, sou alegre mãe de filhos, Guilherme e Vitor, presente de Deus para as nossas vidas. Resposta de oração e de um compromisso firmado com o Senhor ainda muito criança, de ter um lar firmado na presença do Senhor. Vivemos o versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
A última vez que dei meu testemunho aqui foi em 2019. Agradeci pela rotina, por desfrutarmos do cuidado do Senhor cotidianamente. Logo, nossa rotina mudaria drasticamente. Mas Deus esteve conosco, nos sustentando em meio ao caos, e estamos aqui essa manhã. Nesse período, a saúde de meu pai, já muito abalada, foi alvo de muita preocupação. Já sob cuidados paliativos, vivemos a dor de sua perda em setembro de 2021. Louva a Deus, como foi bondoso com meu pai. Já acometido com demência, cansado, seu corpo abatido, fragilizado. Nos preocupava estar preparado. Devido às limitações, ao seu estado de saúde, já não tinha condições de ir à igreja. E isto afetava muito a sua vida espiritual, de forma absurda. Então, orava para que meu pai estivesse pronto para a partida. Foram muitas idas e vindas de internações de julho a setembro. No dia 26 de setembro de 2021, conversamos por videochamada, muito debilitado, porém com um semblante completamente diferente. Olhos brilhantes, vívidos, com uma paz abundante. Naquele dia partiu para o Senhor. Deus nos consolou, pois vimos a obra dele ser completada na vida do meu pai. A salvação é no momento que compreendemos nosso estado miserável de pecador e nos rendemos a Cristo. A santificação é o processo de uma vida toda. Vimos esse processo concluir na vida do meu pai, com gratidão pelo cuidado de Deus em cada detalhe. Este foi um capítulo doloroso. Novamente digo, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Gratidão ao Senhor por seu cuidado, por seu amor em cada dia. Quero agradecer aos irmãos que intercederam pelo Guilherme, que estava estudando em Cornélio Procópio, na UTF de lá. Um desafio tanto, muita solidão, não se adaptando com a igreja, sentindo muita falta da comunhão da igreja aqui, orando e buscando direção na presença do Senhor, conseguiu transferência para concluir seus estudos aqui em Bragança, no Instituto Federal. Só o Senhor conhece os desafios vencidos, os livramentos concedidos. O Senhor não deixou faltar nada, suprindo todas as necessidades, para nossa alegria e alívio em tê-lo em casa e igreja conosco servindo ao Senhor. Pela prontidão e ajuda do Nicolas e do Serginho, que enfrentaram 14 horas de viagem com disposição, foram buscá-lo, pelo carinho e apoio dos irmãos em Cristo, por estarem sempre conosco, com nossos filhos, só o Senhor para os recompensar. Nossa gratidão por nossa igreja, por nossos irmãos, pela comunhão, cuidado, zelo da liderança em pregar a palavra em dias tão desafiadores e conduzir o rebanho do Senhor. Fica aqui o Salmo 23, 1 e 6. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Graças a paz, igreja. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 1 Coríntios 4, de 17 e 18. Em meio a lutas emocionais, físicas, de saúde, o Senhor me lembrou da eternidade de sua promessa imutável. Me deu sua igreja para ser fortalecida, irmãos para orar e chorar junto. Vejo que tudo o Senhor reverte para a sua glória, e por isso estou aqui. Bom, eu sempre lidei bem com uma rotina cheia, e há uns anos atrás, porém, para ter tudo sob meu controle, tornei-me legalista com as minhas obrigações, e tudo tinha um fim em si mesmo. Na rotina intensa, fui tomada por grande desânimo, e gradativamente não tinha mais motivações para tarefas básicas, até o Senhor me despertar para pedir ajuda. Foi desafiador. Meu ego foi exposto, minhas motivações foram reveladas e Deus não estava nelas. Achava que eu estava fazendo tudo certo e, na verdade, caí na ilusão da minha própria força. Confessei, busquei ajuda e comecei a lutar pela alegria e satisfação no Senhor novamente. Vivi meses intensos de noite sem dormir, questionamentos de fé, lembranças incessantes
de acusações dos meus pecados passados e presentes. Ao olhar para a Bíblia e a graça ali descrita, não sentia que se aplicavam a mim. Em um dia estava a um passo mais próximo de me agarrar ao sacrifício de Cristo novamente, no outro estava mais perto das acusações. Em um aconselhamento, o pastor falou do livro da Graça Abundante ao Pior dos Pecadores, de John Bunyan, no qual relata seus anos de lutas relacionadas à fé. Eu questionava como ele conseguiu aguentar tanto tempo, sendo que aqueles meses já pareciam eternos. Comecei a caminhar com esse livro e vi minhas dúvidas e angústias vividas ali. Buscava suas citações bíblicas e ansiava por guardar elas em meu coração de novo. Continuei confessando meus medos para amigos e pedindo suas orações. Após certo tempo, decidi que não sairia aos pés de Jesus até enxergar o seu amor novamente. Eu permaneceria ali clamando, mesmo que a minha voz parecesse não alcançar os seus ouvidos. No fundo, eu tinha certeza de que minha vida pertencia a Ele. Eu já havia deixado tudo para trás. Nele estava a minha redenção e aos seus pés permaneci. Dia após dia, lutando contra o desânimo e tentações. Deus me levou ao máximo de minha fraqueza e também ao máximo de sua força. Vi Ele me erguendo, vi seu amor brilhar novamente. E estar reunida como igreja foi fundamental. Em dias que eu não tinha forças para louvar, os irmãos que cantavam ao meu lado me encorajavam com suas simples adorações. Pouco tempo depois, eu sofri um acidente e rompi o tendão da minha mão dominante, de forma bem traumática e dolorosa. Era sempre apresentado o pior cenário a cada notícia. Uma dor que eu nunca havia sentido antes, a necessidade de uma cirurgia, tempo longo de recuperação e muitas burocracias médicas. Semanas terríveis de dor e espera. O médico foi muito realista e disse que no local do rompimento não havia certeza de que a cirurgia poderia recuperar, apesar de ser necessário. Foi frustrante. As incertezas quanto ao trabalho, faculdade e ministérios foram me agonizando. Não aceitei bem que aquilo estava acontecendo perto de tamanha angústia que eu tinha acabado de passar. Mas, ao mesmo tempo, foi uma dor que Deus usou para demonstrar seu amor de forma viva através da sua igreja mais uma vez. Não conseguiria listar todos que se voltaram a mim. Recebi mensagens de encorajamento, orações, ajudas e até mesmo outra casa para ficar e ter auxílio. Expresso aqui a minha gratidão ao Paulo, Leila, Sofia e Estela, família que o Senhor me deu. Eu sempre choro nessa parte. Sempre me ajudando em oração, cuidado, paciência e perseverança. Ser incluída nessa família é uma das minhas maiores alegrias. Suas vidas são presentes de Deus. E hoje eu louvo a Deus pela recuperação do acidente e a ausência de muitas limitações. Nesse ano de 2023, recebi um diagnóstico de um cisto de 12 centímetros no meu ovário, caso cirúrgico que indicaria muitas complicações. Eu não conseguia acreditar. Depois do acidente, a última coisa que eu desejava era fazer outra cirurgia, e ali percebi. Tinha guardado uma visão equivocada do Senhor de que Ele sempre permitiria o pior, e acabei transportando o caráter instável das circunstâncias para Deus, e a sua igreja foi outra vez encorajadora. Os irmãos que viveram esse período comigo me sustentaram em oração e encorajamento. E para me ensinar infinitamente mais do que eu imaginava, Deus permitiu e operou o melhor. Providenciou a melhor médica, não era maligno. A cirurgia foi a menos invasiva possível e, milagrosamente, apesar de todos os exames apontarem para o ovário, o cisto estava em outro local, muito mais fácil de ser retirado e sem consequências. Antes de receber todas essas bênçãos inesperadas, confessei ao Senhor e às pessoas minha visão limitada. E, mais uma vez, mergulhei em sua verdade, rendendo-me a sua soberania perfeita e fiel. Se viesse o pior, isso não mudaria a bondade de Deus, e aprendi mais consistentemente que Deus não muda por circunstâncias e a sua fidelidade me levaria adiante num cenário bom ou ruim. Obrigada a todos que me ajudaram e intercederam por mim. Aprendi muito mais sobre o trabalhar de Deus através das orações da igreja. Termino com uma citação que me marcou e que possa encorajá-los também. Que coração nenhum fraqueje, Cristo morreu, a expiação está completa, Deus está satisfeito, a paz é proclamada. O céu brilha com provas de misericórdia já concedidas 10.000 vezes 10.000. O inferno está tremendo, o céu está adorando e a terra está esperando. Avançai-vos, santos, para a vitória certa. Vocês vencerão pelo sangue do Cordeiro. Amém.